A maioria de vocês já ouviu falar que a Bíblia diz: resista ao diabo e ele fugirá. Quantos de vocês já ouviram isso? Ok. Bem, lá diz isso, mas isso é apenas a metade da Escritura. E temos que ter cuidado em citar só a metade das Escrituras, porque na verdade, se você tira isso e aquilo do lugar e depois junta tudo de novo, pode praticamente fazer a palavra dizer o que você quiser. E o que a palavra realmente diz é: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá. Então, nosso poder de resistência está na nossa disposição de nos submetermos. Eu vou dizer isso novamente. Nosso poder de resistência está na nossa disposição de nos submetermos. Amém? Acho que repetir mais uma vez não faria mal. Nosso poder de resistência está na nossa disposição de nos submetermos. Agora, muito do que acontece em nossas vidas é baseado no nosso nível de obediência. Agora, eu não estou dizendo que toda vez que você tem um problema na vida, ou que eu tenho na minha, é porque fui desobediente e isso abriu uma porta para o inimigo. E não vale a pena seguir nessa trilha, porque tudo que você faz é se confundir e bagunçar tudo. Se estou tendo problemas na minha vida, muitas vezes, pergunto a Deus se há algo que eu fiz, ou se abrir uma porta, por favor, mostre-me. Mas se ele não me mostrar, eu não saio numa expedição de escavação tentando encontrar algo que fiz de errado. Que abriu uma porta, creia, se Deus quiser dizer algo para você, então ele vai se fazer ouvir. De uma forma ou de outra. Deus pode se fazer ouvir. Mas acho que, se nós lemos a Bíblia, nós temos que concordar que existe uma conexão entre a obediência e níveis de bênçãos. Certo? E isso é tão óbvio apenas lendo Provérbios, que diz que somente o tolo não recebe a correção e que a disciplina é algo que precisamos amar, não algo que precisamos resistir e odiar. E que o homem sábio sempre acaba com uma vida abençoada e o tolo sempre acaba em apuros. E o tolo é o moralmente deficiente. Em outras palavras, ele não está fazendo as escolhas certas que deveria fazer. A sabedoria é o uso adequado do conhecimento. De nada adianta saber o que a Bíblia diz se nós não vamos praticá-la quando precisamos praticá-la, nas áreas em que precisamos praticá-la. Eu não acho que nós temos falta de conhecimento. Hoje ele está disponível em todos os lugares, sabe? Mas nós temos um problema com a vontade de praticar a palavra e, vou acrescentar, de praticá-lo prontamente. Alguns aqui, talvez Deus não consiga fazer com que você faça qualquer coisa que Ele queira. Alguns talvez eventualmente farão, mas Deus terá que ficar no seu pé por um longo tempo. Sei disso porque eu costumava ser do mesmo jeito. Alguns de vocês finalmente descobriram que Deus não vai mudar de ideia e que Ele vai conseguir as coisas do jeito dele no final, ou você será miserável. Vamos lá, sejamos inteligentes hoje. Deixe-me repetir isso. Deus não mudará de ideia. Vai ser do jeito dele no final, e se não for assim, você será miserável. Então, o estágio final da obediência em que nós devemos nos mover é a imediata e extrema obediência. Gostaram dessas palavras? Imediata e extrema obediência. A Bíblia diz que Jesus foi obediente, indo até o extremo da morte
numa cruz, humilhando-se a si mesmo, pelo que Deus o exaltou muito acima. Veja, quando estamos dispostos a nos humilhar para sermos obedientes em fazer o que Deus nos pede para fazer, quer nós entendamos ou não, quer queiramos ou não, então sempre virá a exaltação. Você se humilha sua carne, sim, Senhor, e no devido tempo. E é aí quando Deus sabe que é a hora certa, não quando você ou eu achamos que é a hora certa, mas quando Ele sabe que é a hora. E eu acho que esse aprendizado de obedecer a Deus e de obedecê-lo pronto e extremamente, acho que é uma jornada. Acredito que quando começamos, realmente não sabemos muito disso e começamos tentando fazer com que Deus faça tudo do nosso jeito e nos tire dos problemas. Mas eventualmente Deus quer que cheguemos a uma encruzilhada, a um ponto de virada, onde não ficamos correndo para Deus constantemente tentando fazer com que Ele nos dê tudo o que nós queremos, sabe? Mas cheguemos a Ele e digamos: o que eu posso fazer por você? O que você quer? Vamos lá. O que você quer? Seja feita a tua vontade, não a minha. E há pessoas aqui que estão em lugares diferentes nesta jornada. Está tudo bem? Isto é apenas uma jornada? E você só tem que desfrutar a parte da jornada em que está? E saber que se continuar dando passos de fé, você chegará onde Deus quer que esteja. Agora, quem em sã consciência não iria querer poder? Sabe, eu amo essa palavra. Poder. Gosto de dizer a palavra poder. Há poder no nome de Jesus. Agora veja, eu lhes tenho dado poder e autoridade sobre todo o poder que o inimigo possui, e nada vai lhes causar dano algum. Há poder na oração, e eu quero ter isso. Quando eu oro, eu quero que as coisas aconteçam. Todos queremos que Deus faça algo em nossas vidas, mas existe o outro lado disso. Talvez haja algo que Deus quer que nós façamos. Bem, talvez Deus esteja apenas esperando por você. Já pensou nisso? Me pergunto quantas coisas, se pudéssemos escrever e colocar numa caixa, o quão grande esta caixa seria se eu dissesse, sabe, quantas coisas você está ciente que você sabe que Deus disse para você fazer ou não fazer e que você ainda não obedeceu. Veja, é mais ou menos assim. Quantos precisam perdoar alguém? Deus nos mostrou o que fazer para ter uma grande vida. Não uma vida livre de problemas. Mas como Paulo disse, podemos conhecer a ressurreição de seu poder, o qual nos tira do meio dos mortos, mesmo enquanto estamos neste corpo aqui. Então, mesmo enquanto estamos aqui, e ainda podemos estar tendo problemas em nossas circunstâncias, mas de alguma maneira nós vamos superar isso e nós podemos viver uma vida que parece como você pode fazer isso e mesmo assim você ainda não está tendo tudo perfeito em suas circunstâncias. Não vou prometer que não haverá problemas. Não posso te prometer isso. De fato, se você tomou uma decisão firme hoje, eu vou começar, sabe, eu vou pular no meu nível de obediência a Deus, eu estou cansado de fazer besteiras, quero dizer, eu posso te garantir que o diabo vai te falar, bem, vamos ver. Sabe? Quando você decide servir a Deus, Ele não vai lhe estender um tapete vermelho e dizer, oh, que bom. E o que diz a Bíblia? Ela fala sobre a palavra ser semeada em diferentes terrenos e está realmente falando sobre diferentes tipos de condições do coração dos ouvintes. E diz que alguns são bons, a semente é semeada naquele solo e então tudo corre muito bem até que eles tenham um problema. Até que a perseguição venha por causa da palavra. Então eles caem no esquecimento.
Bem, há muitas pessoas que estão dispostas a seguir Jesus até descobrirem que nem sempre será conveniente, que nem sempre será fácil. Qual seria o sentido de te convidarmos para vir e ficarmos aqui te contando um monte de mentiras? E vão te mandar para casa animado, mas não vão dar certo na sua vida. Não faz sentido algum, sabe? Quase 900 pessoas receberam a Cristo ontem Bem, sabe, eu não vou te dizer que, olha, seus problemas acabaram. Mas eu vou te dizer isso. Eu vou te dizer que o seu pior dia com Jesus, o pior dia que você poderia ter com Jesus andando ao seu lado, ainda é melhor do que o melhor dia que você já teve sem Ele. Eu me lembro de uma vez ter ido a uma prisão pregar e eu preguei para os homens de lá e contei uma versão do que eu estou te contando. Eu não vou te dizer que se você receber a Cristo que todos os seus problemas acabarão, mas eu garanto que você nunca estará sozinho, nunca terá que tentar resolvê-los sozinho. E depois eu estava conversando com um dos presos, ele disse, muito obrigado por nos dizer a verdade. Ele disse, todo evangelista que entra aqui tenta nos dizer que se recebermos a Cristo, que os nossos problemas acabarão, então simplesmente não funciona. E assim as pessoas ficam desapontadas com isso. Eu não vou te dizer que ser cristão é ter uma vida livre de problemas. Mas vou te dizer que ainda é a melhor coisa. A melhor coisa que você pode fazer com sua vida é amar a Deus e servi-lo com todo o seu coração. Sem a obediência, nós não temos mais poder do que um incrédulo. A diferença entre nós e os incrédulos não é irmos à igreja no domingo ou sublinharmos nossa Bíblia, mas a diferença é que fazemos o que Deus nos diz para fazer e eles não fazem. Ouvir a palavra e não praticá-la é perda de tempo. E realmente acho que precisamos entender isso, sabe? Continuo me sentindo impelida a continuar dizendo isso de maneiras diferentes, porque realmente acho que é fácil cair nesta armadilha mental religiosa, pensando que eu vou à igreja. Você é cristão, eu vou à igreja. Eu posso sentar na minha garagem, isso não me faz ser um carro. Certo? Nós falamos demais, eu vou à igreja e não o suficiente de eu vivo a vida, sabe? Vamos lá. Então eu quero poder na oração, eu quero poder no meu testemunho. Eu quero poder para permanecer firme durante as provações e tribulações. Eu quero ter o poder de estar passando pelo inferno e ainda me levantar e ministrar para vocês e vocês nem saberem que eu tenho um problema. Eu quero o poder de dar bons frutos na minha vida. Eu quero ser gentil com as pessoas quando elas não são gentis comigo. Eu quero ser boa com as pessoas que não são boas comigo. Quero ser boa com as pessoas nos dias em que não me sinto bem e não quero ficar perto de ninguém. Quero ser como Jesus. E eu definitivamente quero poder e autoridade sobre o diabo. Eu citei isso há algum tempo, mas Filipenses 2, do 8 ao 10 diz, e sendo encontrado na aparência de homem, humilhou-se a si mesmo por tornar-se obediente até a morte na cruz. Isto é até onde podemos ir, você diria isso? Portanto, o que é portanto? É portanto. Portanto, que ele está se preparando para dizer, isso depende do que ele já disse. Portanto, Deus o exaltou ao lugar mais alto e lhe deu
o nome que está acima de qualquer outro nome. Amém? Poder e obediência estão intimamente ligados. Agora, nós não damos a chave do carro e o poder de dirigir para uma criança de 12 anos. Nós esperamos até sabermos que ela tem esse poder e não se machucar. E Deus faz o mesmo ao nos deixar ter e usar seu poder. Como costumo dizer, só para ser engraçada, mas não deixa de ser verdade. Não adianta tentarmos tomar autoridade sobre o diabo se nós ainda não temos autoridade sobre uma pia cheia de pratos sujos. Ok, aqui está uma boa para você. É mais fácil agir como cristão na igreja do que em casa, sabe? Amém? Isso não é um teste da sua fé quando está perto dos seus amigos cristãos que está tentando impressionar? O teste é quando você enfrenta as mesmas pessoas. John Waterberg escreveu um livro que eu amo. Eu gostaria mais de você se você fosse mais parecido comigo. Eu sempre digo que quando eu tinha meus 30 e comecei a ver todas essas coisas boas e a obter esse conhecimento, eu ficava ouvindo minha música cristã durante o dia e ouvindo minhas fitas de ensino naquela época e em casa sozinho o dia todo e sendo muito feliz e tão santa. Até o pessoal chegar em casa. Quantos de vocês são santos até a turma chegar em casa? Veja, é por isso que nós só crescemos em comunidade. Só crescemos vivendo em comunidade, estando em grupos de pessoas, tendo amigos e trabalhando nas coisas. Mostramos nosso amor a Jesus por meio da obediência. João 14, 15, 16. Se me amarem, guardarão os meus mandamentos. A Bíblia Amplificada diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isso pode ser tomado de duas maneiras. Talvez seja uma promessa: se você realmente me amar o suficiente, vai ser meio automático você guardar meus mandamentos. Eu acho que isso não precisa nos assustar, sabe? Se você realmente me ama, guardará meus mandamentos. Eu digo às pessoas, se você está tendo dificuldades em obedecer a Deus, vá passar um pouco mais de tempo com Ele, só para amá-lo um pouco mais. Deixe que Ele o ame um pouco mais e descobrirá que fica cada vez mais fácil. Sabia que quanto mais você ama alguém, mais fácil é se sacrificar por ele e mais você vai agradá-lo? Eu pedirei ao Pai, então Ele vos dará outro advogado, ou consolador, ou ajudante, que é o Espírito Santo, que os ajudará e estará com vocês para sempre. João 14, 15, na Amplificada, diz: se me amardes realmente, guardareis e obedecereis as minhas ordens. O amor a Jesus, agora vem uma palavra feia. O amor a Jesus, ele nos faz dispostos a SOFRER. O amor a Jesus nos faz dispostos a sofrer, se necessário, para obedecer a Ele, assim como seu amor por nós o fez disposto a sofrer para ser obediente ao Pai. Vamos lá. Agora, você sabe, existe obediência de não roubar, não mentir, não cometer adultério, não tomar o nome do Senhor em vão. Mas também tem essas pequenas coisas que parece que achamos que não importam. O que
a Bíblia diz, se você for fiel nas pequenas coisas, será governante sobre muitas. Mas se você não for fiel nas pequenas coisas, também não será fiel nas coisas grandes. Precisamos começar pelas pequenas coisas. Quero dizer, se você foi salvo ontem à noite, não precisa se preocupar em ir para o campo missionário amanhã. Vamos lá? Você precisa apenas começar em sua vida diária. Deus mostre-me o que fazer e me dê a graça de fazê-lo. Que tal apenas fazer algo? Ser obediente e fazer algo que você não quer fazer? Ou que tal ser obediente e não fazer algo que você quer fazer? Talvez você queira comprar algo e não tem paz sobre isso. Bem, essa falta de paz é o Espírito Santo te dizendo não. Agora você não vai para o inferno se comprar, mas terá problemas financeiros. Obrigada. Todos estamos cansados, mas vamos nos manter acordados. É a obediência nas pequenas coisas que eu acho que realmente fazem as maiores diferenças em nossas vidas. Você já ouviu todas as minhas historinhas bobas e não tem tempo para contar de novo, mas eu não pude ir para a faculdade de teologia, mas eu fui para a escola do Espírito Santo. E o que eu quero dizer com isso é que Deus me assumiu como um caso de estudo, eu acho. E Ele andou comigo dia a dia na minha vida, em tudo que eu fazia, desde limpar a casa até ir ao supermercado. E Deus me ensinou enormes, profundos, importantes princípios bíblicos através de coisas pequenas, cotidianas e comuns. Aprendi coisas grandes. Eu aprendi o que era integridade na mercearia. Joyce, coloque o carrinho de volta no lugar. Ok, agora ouçam. Aqui está a questão. Eu estou nesse ramo há 40 anos, acreditando em Deus para fazer o que eu estou fazendo. Na época eu fazia um pequeno estudo bíblico com 25 pessoas, todas as terças à noite, no chão da minha sala. E sim, eu ficava jogando fumaça na cara de todo mundo, usando meus shortinhos curtinhos. Eu não percebia que havia problemas nisso. Mas não demorou muito e Deus me avisou que eu precisava colocar mais algumas roupas, sabe? Vamos lá. Agora me desculpe, mas por apenas um minuto vou me intrometer um pouco em sua vida e agir como a sua mãe. Algumas de vocês aqui poderiam usar um pouco mais de roupas? Ou então talvez puxá-las um pouco para baixo aqui, ou um pouco para cima assim, ó. Honestamente, eu olho para algumas pessoas e penso, você não tem espelho em casa? Mas eu vou parar, antes de arrumar problemas. Foi assim que Deus começou a lidar comigo. Põe o carrinho de volta no lugar. Trate as pessoas como gostaria de ser tratada se fosse a dona desta loja. Bem, aqui está a coisa triste. Eu levei 2 anos. 2 anos para chegar ao ponto de ser consistentemente obediente e apenas colocar o meu carrinho de volta no lugar onde Deus me mandou colocá-lo. 2 anos. Oh, e como nós brincamos dentro do supermercado. Você entra com fome, tem uma certa quantidade de dinheiro e começa a colocar várias coisas no seu carrinho, e quando chega as coisas que realmente precisa, percebe que ficou sem dinheiro há 4 corredores atrás. Então você começa a tirar as coisas que pode tirar, mas em vez de ir e colocá-las onde pegou, você as enfia em qualquer lugar. Então Deus começou a me dizer, ponha de volta onde você achou.
Vamos lá. Sei que ninguém aqui faz isso. Agora, essa coisa de todo mundo faz isso é uma desculpa que tem que parar. Porque você não é todo mundo. Você é uma pessoa que diz que quer andar no poder de Deus. Você é uma pessoa que quer repreender o diabo sabendo que ele irá fugir. Então comece a fazer as pequenas coisas. A maioria de vocês já ouviu falar que a Bíblia diz: resista ao diabo e ele fugirá. Quantos de vocês já ouviram isso? Ok. Bem, lá diz isso, mas isso é apenas a metade da Escritura. E temos que ter cuidado em citar só a metade das Escrituras, porque na verdade, se você tira isso e aquilo do lugar e depois junta tudo de novo, pode praticamente fazer a palavra dizer o que você quiser. E o que a palavra realmente diz é: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá. Então, nosso poder de resistência está na nossa disposição de nos submetermos. Eu vou dizer isso novamente. Nosso poder de resistência está na nossa disposição de nos submetermos. Amém? Acho que repetir mais uma vez não faria mal. Nosso poder de resistência está na nossa disposição de nos submetermos. Agora, muito do que acontece em nossas vidas é baseado no nosso nível de obediência. Agora, eu não estou dizendo que toda vez que você tem um problema na vida, ou que eu tenho na minha, é porque fui desobediente e isso abriu uma porta para o inimigo. E não vale a pena seguir nesta trilha, porque tudo que você faz é se confundir e bagunçar tudo. Se estou tendo problemas na minha vida, muitas vezes, pergunto a Deus se há algo que eu fiz, ou se abriu uma porta, por favor, mostre-me. Mas se ele não me mostrar, eu não saio numa expedição de escavação tentando encontrar algo que fiz de errado. Que abriu uma porta, creia, se Deus quiser dizer algo para você, então ele vai se fazer ouvir. De uma forma ou de outra. Deus pode se fazer ouvir. Mas acho que, se nós lemos a Bíblia, nós temos que concordar que existe uma conexão entre a obediência e níveis de bênçãos. Certo? E isso é tão óbvio apenas lendo Provérbios, que diz que somente o tolo não recebe a correção e que a disciplina é algo que precisamos amar, não algo que precisamos resistir e odiar. E que o homem sábio sempre acaba com uma vida abençoada e o tolo sempre acaba em apuros. E o tolo é o moralmente deficiente. Em outras palavras, ele não está fazendo as escolhas certas que deveria fazer. A sabedoria é o uso adequado do conhecimento. De nada adianta saber o que a Bíblia diz se nós não vamos praticá-la quando precisamos praticá-la, nas áreas em que precisamos praticá-la. Eu não acho que nós temos falta de conhecimento. Hoje ele está disponível em todos os lugares, sabe? Mas nós temos um problema com a vontade de praticar a palavra e, vou acrescentar, de praticá-lo prontamente. Alguns aqui, talvez Deus não consiga fazer com que você faça qualquer coisa que Ele queira. Alguns talvez eventualmente farão, mas Deus terá que ficar no seu pé por um longo tempo. Sei disso porque eu costumava ser do mesmo jeito.
Alguns de vocês finalmente descobriram que Deus não vai mudar de ideia e que Ele vai conseguir as coisas do jeito dele no final, ou você será miserável. Vamos lá, sejamos inteligentes hoje. Deixe-me repetir isso. Deus não mudará de ideia. Vai ser do jeito dele no final, e se não for assim, você será miserável. Então, o estágio final da obediência em que nós devemos nos mover é a imediata e extrema obediência. Gostaram dessas palavras? Imediata e extrema obediência. A Bíblia diz que Jesus foi obediente, indo até o extremo da morte, numa cruz, humilhando-se a si mesmo, pelo que Deus o exaltou muito acima. Veja, quando estamos dispostos a nos humilhar para sermos obedientes em fazer o que Deus nos pede para fazer, quer nós entendamos ou não, quer queiramos ou não, então sempre virá a exaltação. Você se humilha sua carne, sim, Senhor, e no devido tempo. E é aí quando Deus sabe que é a hora certa, não quando você ou eu achamos que é a hora certa, mas quando Ele sabe que é a hora. E eu acho que esse aprendizado de obedecer a Deus e de obedecê-lo pronto e extremamente, acho que é uma jornada. Acredito que quando começamos, realmente não sabemos muito disso e começamos tentando fazer com que Deus faça tudo do nosso jeito e nos tire dos problemas. Mas eventualmente Deus quer que cheguemos a uma encruzilhada, a um ponto de virada, onde não ficamos correndo para Deus constantemente tentando fazer com que Ele nos dê tudo o que nós queremos, sabe? Mas cheguemos a Ele e digamos, o que eu posso fazer por você? O que você quer? Vamos lá. O que você quer, seja feita a tua vontade, não a minha. E há pessoas aqui que estão em lugares diferentes nesta jornada. Está tudo bem? Isto é apenas uma jornada? E você só tem que desfrutar a parte da jornada em que está? E saber que se continuar dando passos de fé, você chegará onde Deus quer que esteja? Agora, quem em sã consciência não iria querer poder? Sabe, eu amo essa palavra. Poder. Gosto de dizer a palavra poder. Há poder no nome de Jesus. Agora veja, eu lhes tenho dado poder e autoridade sobre todo o poder que o inimigo possui, e nada vai lhes causar dano algum. Há poder na oração, e eu quero ter isso. Quando eu oro, eu quero que as coisas aconteçam. Todos queremos que Deus faça algo em nossas vidas, mas existe um outro lado disso. Talvez haja algo que Deus quer que nós façamos. Bem, talvez Deus esteja apenas esperando por você. Já pensou nisso? Me pergunto quantas coisas, se pudéssemos escrever e colocar numa caixa, o quão grande esta caixa seria se eu dissesse, sabe, quantas coisas você está ciente que você sabe que Deus disse para você fazer ou não fazer e que você ainda não obedeceu? Veja, é mais ou menos assim. Quantos precisam perdoar alguém? Deus nos mostrou o que fazer para ter uma grande vida. Não uma vida livre de problemas. Mas como Paulo disse, podemos conhecer a ressurreição de seu poder, o qual nos tira do meio dos mortos, mesmo enquanto estamos neste corpo aqui. Então, mesmo enquanto estamos aqui, e ainda podemos estar tendo problemas em nossas circunstâncias, mas de alguma maneira nós vamos superar isso e nós podemos viver uma vida que parece, como você pode fazer isso? E mesmo assim, você ainda não está tendo tudo perfeito em suas circunstâncias. Não vou prometer que não haverá problemas. Não posso te prometer isso. De fato, se você tomou uma decisão firme hoje, eu vou começar, sabe, eu vou pular no meu nível de obediência a Deus, eu estou cansado de fazer besteiras. Quero dizer, eu
posso te garantir que o diabo vai te falar, bem, vamos ver. Sabe? Quando você decide servir a Deus, Ele não vai lhe estender um tapete vermelho e dizer, oh, que bom. E o que diz a Bíblia? Ela fala sobre a palavra ser semeada em diferentes terrenos e está realmente falando sobre diferentes tipos de condições do coração dos ouvintes. E diz que alguns são bons, a semente é semeada naquele solo e então tudo corre muito bem até que eles tenham um problema. Até que a perseguição venha por causa da palavra, então eles caem no esquecimento. Bem, há muitas pessoas que estão dispostas a seguir Jesus até descobrirem que nem sempre será conveniente, que nem sempre será fácil. Qual seria o sentido de te convidarmos para vir e ficarmos aqui te contando um monte de mentiras? E vão te mandar para casa animado, mas não vão dar certo na sua vida. Não faz sentido algum, sabe? Quase 900 pessoas receberam a Cristo ontem e... Bem, sabe, eu não vou te dizer que... Olha, seus problemas acabaram. Mas eu vou te dizer isso. Eu vou te dizer que o seu pior dia com Jesus... O pior dia que você poderia ter com Jesus andando ao seu lado ainda é melhor do que o melhor dia que você já teve sem Ele. Eu me lembro de uma vez ter ido a uma prisão pregar e eu preguei para os homens de lá e contei uma versão do que eu estou te contando. Eu não vou te dizer que se você receber a Cristo que todos os seus problemas acabarão. Mas eu garanto que você nunca estará sozinho, nunca terá que tentar resolvê-lo sozinho. E depois eu estava conversando com um dos presos, ele disse, muito obrigado por nos dizer a verdade. Ele disse, todo evangelista que entra aqui tenta nos dizer que se recebermos a Cristo, que os nossos problemas acabarão, então simplesmente não funciona. E assim as pessoas ficam desapontadas com isso. Eu não vou te dizer que ser cristão é ter uma vida livre de problemas. Mas vou te dizer que ainda é a melhor coisa. A melhor coisa que você pode fazer com sua vida é amar a Deus e servi-lo com todo o seu coração. Sem a obediência, nós não temos mais poder do que um incrédulo. A diferença entre nós e os incrédulos não é irmos à igreja no domingo ou sublinharmos nossa Bíblia, mas a diferença é que fazemos o que Deus nos diz para fazer e eles não fazem. Ouvir a palavra e não praticá-la é perda de tempo. E realmente acho que precisamos entender isso, sabe? Continuo me sentindo impelida a continuar dizendo isso de maneiras diferentes, porque realmente acho que é fácil cair nesta armadilha mental religiosa, pensando que eu vou à igreja. Você é cristão, eu vou à igreja. Eu posso sentar na minha garagem, isso não me faz ser um carro. Certo? Nós falamos demais, eu vou à igreja e não o suficiente de eu vivo a vida, sabe? Vamos lá. Então eu quero poder na oração, quero poder no meu testemunho. Eu quero poder para permanecer firme durante as provações e tribulações. Eu quero ter o poder de estar passando pelo inferno e ainda me levantar e ministrar para vocês e vocês nem saberem que eu tenho um problema. Eu quero o poder de dar bons frutos na minha vida. Eu quero ser gentil com as pessoas quando elas não são gentis comigo. Eu quero ser boa com as pessoas que não são boas comigo. Quero ser boa com as pessoas nos dias em que não me sinto bem e não quero ficar perto de ninguém.
Quero ser como Jesus. E eu definitivamente quero poder e autoridade sobre o diabo. Eu citei isso há algum tempo, mas Filipenses 2, do 8 ao 10 diz: e sendo encontrado na aparência de homem, humilhou-se a si mesmo por tornar-se obediente até a morte na cruz. Isto é até onde podemos ir, você diria isso? Portanto, o que é portanto? É portanto. Portanto, que ele está se preparando para dizer, isso depende do que ele já disse. Portanto, Deus o exaltou ao lugar mais alto e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Amém? Poder e obediência estão intimamente ligados. Agora, nós não damos a chave do carro e o poder de dirigir para uma criança de 12 anos. Nós esperamos até sabermos que ela tem esse poder e não se machucar. E Deus faz o mesmo ao nos deixar ter e usar seu poder. Como costumo dizer, só para ser engraçada, mas não deixa de ser verdade. Não adianta tentarmos tomar autoridade sobre o diabo se nós ainda não temos autoridade sobre uma pia cheia de pratos sujos. Ok, aqui está uma boa para você. É mais fácil agir como cristão na igreja do que em casa, sabe? Amém? Isso não é um teste da sua fé quando está perto dos seus amigos cristãos que está tentando impressionar? O teste é quando você enfrenta as mesmas pessoas. John Waterberg escreveu um livro que eu amo. Eu gostaria mais de você se você fosse mais parecido comigo. Eu sempre digo que quando eu tinha meus 30 e comecei a ver todas essas coisas boas e a obter esse conhecimento, eu ficava ouvindo minha música cristã durante o dia e ouvindo minhas fitas de ensino naquela época e em casa sozinho o dia todo e sendo muito feliz e tão santa. Até o pessoal chegar em casa. Quantos de vocês são santos até a turma chegar em casa? Veja, é por isso que nós só crescemos em comunidade. Só crescemos vivendo em comunidade, estando em grupos de pessoas, tendo amigos e trabalhando nas coisas. Mostramos nosso amor a Jesus por meio da obediência. João 14, 15, 16, se me amarem, guardarão os meus mandamentos. A Bíblia Amplificada diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isso pode ser tomado de duas maneiras. Talvez seja uma promessa, se você realmente me amar o suficiente, vai ser meio automático você guardar meus mandamentos. Eu acho que isso não precisa nos assustar, sabe? Se você realmente me ama, guardará meus mandamentos. Eu digo às pessoas, se você está tendo dificuldades em obedecer a Deus, vá passar um pouco mais de tempo com Ele, só para amá-lo um pouco mais. Deixe que Ele o ame um pouco mais e descobrirá que fica cada vez mais fácil. Sabia que quanto mais você ama alguém, mais fácil é se sacrificar por ele e mais você vai agradá-lo? Eu pedirei ao Pai, então Ele vos dará outro advogado, ou consolador, ou ajudante, que é o Espírito Santo, que os ajudará e estará com vocês para sempre. João 14, 15, na Amplificada, diz, se me amardes realmente, guardareis e obedecereis as minhas ordens. O amor a Jesus, agora vem uma palavra feia. O amor a Jesus, ele nos faz dispostos a SOFRER.
O amor a Jesus nos faz dispostos a sofrer, se necessário, para obedecer a Ele, assim como seu amor por nós o fez disposto a sofrer para ser obediente ao Pai. Vamos lá. Agora, você sabe, existe obediência de não roubar, não mentir, não cometer adultério, não tomar o nome do Senhor em vão. Mas também tem essas pequenas coisas que parece que achamos que não importam. O que a Bíblia diz, se você for fiel nas pequenas coisas, será governante sobre muitas. Mas se você não for fiel nas pequenas coisas, também não será fiel nas coisas grandes. Precisamos começar pelas pequenas coisas. Quero dizer, se você foi salvo ontem à noite, não precisa se preocupar em ir para o campo missionário amanhã. Vamos lá? Você precisa apenas começar em sua vida diária. Deus mostre-me o que fazer e me dê a graça de fazê-lo. Que tal apenas fazer algo? Ser obediente, fazer algo que você não quer fazer? Ou que tal ser obediente e não fazer algo que você quer fazer? Talvez você queira comprar algo e não tem paz sobre isso. Bem, essa falta de paz é o Espírito Santo te dizendo não. Agora você não vai para o inferno se comprar, mas terá problemas financeiros. Obrigada. Todos estamos cansados, mas vamos nos manter acordados. É a obediência nas pequenas coisas que eu acho que realmente fazem as maiores diferenças em nossas vidas. Você já ouviu todas as minhas historinhas bobas e não tem tempo para contar de novo, mas eu não pude ir para a faculdade de teologia, mas eu fui para a escola do Espírito Santo. E o que eu quero dizer com isso é que Deus me assumiu como um caso de estudo, eu acho. E Ele andou comigo dia a dia na minha vida, em tudo que eu fazia, desde limpar a casa até ir ao supermercado. E Deus me ensinou enormes, profundos, importantes princípios bíblicos através de coisas pequenas, cotidianas e comuns. Aprendi coisas grandes. Eu aprendi o que era integridade na mercearia. Joyce, coloque o carrinho de volta no lugar. Ok, agora ouçam. Aqui está a questão. Eu estou nesse ramo há 40 anos, acreditando em Deus para fazer o que eu estou fazendo. Na época eu fazia um pequeno estudo bíblico com 25 pessoas, todas as terças à noite, no chão da minha sala. E sim, eu ficava jogando fumaça na cara de todo mundo, usando meus shortinhos curtinhos. Eu não percebia que havia problemas nisso. Mas não demorou muito e Deus me avisou que eu precisava colocar mais algumas roupas, sabe? Vamos lá. Agora me desculpe, mas por apenas um minuto vou me intrometer um pouco em sua vida e agir como a sua mãe. Algumas de vocês aqui poderiam usar um pouco mais de roupas? Ou então talvez puxá-las um pouco para baixo aqui, ou um pouco para cima assim, ó. Honestamente, eu olho para algumas pessoas e penso, você não tem espelho em casa? Mas eu vou parar, antes de arrumar problemas. Foi assim que Deus começou a lidar comigo. Põe o carrinho de volta no lugar. Trate as pessoas como gostaria de ser tratada se fosse a dona desta loja. Bem, aqui está a coisa triste. Eu levei 2 anos
2 anos para chegar ao ponto de ser consistentemente obediente e apenas colocar o meu carrinho de volta no lugar onde Deus me mandou colocá-lo. 2 anos. E como nós brigamos dentro do supermercado. Você entra com fome, tem uma certa quantidade de dinheiro e começa a colocar várias coisas no seu carrinho, e quando chega as coisas que realmente precisa, percebe que ficou sem dinheiro há 4 corredores atrás. Então você começa a tirar as coisas que pode tirar, mas em vez de ir e colocá-las onde pegou, você as enfia em qualquer lugar. Então Deus começou a me dizer: ponha de volta onde você achou. Vamos lá. Sei que ninguém aqui faz isso. Agora, essa coisa de todo mundo faz isso é uma desculpa que tem que parar. Porque você não é todo mundo. Você é uma pessoa que diz que quer andar no poder de Deus. Você é uma pessoa que quer repreender o diabo sabendo que ele irá fugir. Então comece a fazer as pequenas coisas. Que pode tirar, mas em vez de ir e colocá-las onde pegou, você as enfia em qualquer lugar. Então Deus começou a me dizer: ponha de volta onde você achou. Vamos lá. Sei que ninguém aqui faz isso. Agora, essa coisa de todo mundo faz isso é uma desculpa que tem que parar. Porque você não é todo mundo. Você é uma pessoa que diz que quer andar no poder de Deus. Você é uma pessoa que quer repreender o diabo sabendo que ele irá fugir. Então comece a fazer as pequenas coisas.